Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes, São Paulo. Não adianta fazer de conta que as medidas que Trump já adotou, independentemente de outras que ele pode adotar, não adianta acreditar que isso é café pequeno, que não haverá consequências importantes para a economia brasileira. E, ao mesmo tempo, também não adianta estabelecer uma estratégia de respostas que não sejam realistas, que não considerem o que de fato está em jogo. Primeiro que é uma bobagem acreditar que Trump é uma excrescência na história da relação do Brasil com os Estados Unidos, que ele é uma exceção nessa história, que antes de Trump tudo era harmonia, uma amizade inabalável, com respeito mútuo, com consideração mútua. Não. Isso é fantasia. E incrível é escutar, ler a repetição dessa mentira de que Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de uma relação harmônica. O Trump, ao contrário do que outros imaginam, não é também alguém que está enfrentando o sistema estabelecido nos Estados Unidos, o establishment nos Estados Unidos, a lógica do imperialismo, coisa que o valha. Não. O Trump, ele, ao mesmo tempo que como indivíduo, cidadão, é parte da plutocracia, como governante, ele serve a essa plutocracia. A plutocracia que governa de fato os Estados Unidos e tem no Estado institucional um de seus instrumentos. Poderoso, mas um de seus instrumentos. E o Trump não foge a isso. Não foge a essa regra. Nem o Biden fugia, nem o Obama, nem o Bush filho, nem o Bush pai, nem o Clinton, nem o Reagan. A ação de Trump, ela é histriônica, porque ele é histriônico. Ela é explícita. E aí está uma diferença notável. Ela é explícita. Mas ela não é inédita. Isso já se fez. Os Estados Unidos já agrediram o Brasil e sua soberania de outras maneiras, utilizando outros instrumentos, outro vocabulário, mas fez isso diversas vezes ao longo da história. E principalmente da história republicana brasileira. Principalmente depois que o Brasil tornou-se república, até porque isso coincide com o momento da consolidação dos Estados Unidos como potência mundial e depois, claro, da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência, que até 91 não era hegemônica. Com o colapso da União Soviética, tornou-se potência hegemônica e agora tem essa hegemonia fortemente afrontada, confrontada, desafiada por outra potência econômica e já também geopolítica, que é a China. Mas esse papo de que
estamos num período de exceção. Antes disso, tudo era amizade, harmonia e respeito mútuo e consideração pela soberania alheia. Isso é mentira. Os Estados Unidos já deram golpes, no plural, de Estado no Brasil. Já promoveram, financiaram, idealizaram, incentivaram, garantiram golpes de Estado no Brasil. Sim, no plural. Os Estados Unidos já foram cruciais para o estabelecimento de uma ditadura no Brasil. E importantes até no que havia de mais abjeto na ditadura, que era um sistema de tortura. Instrutores de tortura dos Estados Unidos foram enviados para o Brasil, também para o Chile, para a Argentina. Aliás, no Chile também uma ditadura sanguinária. Essa foi uma participação ainda mais direta da CIA, do Departamento de Estado e do Pentágono. E, claro, da Casa Branca. E, claro, de grandes empresários dos Estados Unidos. O golpe contra Allende, o assassinato de Allende e a ditadura sanguinária de Pinochet, tudo isso teve a assinatura em sangue dos Estados Unidos. Isso não é alguma teoria conspiratória que circulou, isso está em documentos, muitos revelados em 98. Por que 98? 25 anos depois do golpe contra Allende. Revelados pelas autoridades dos Estados Unidos. E documentos da CIA, inclusive. E no Brasil, é interessante, né? O período... Getúlio governou o Brasil 2 vezes. Somando tudo, 18 anos. De 30 a 45, de 51 a 54. Arredondando ali, 18 anos. Getúlio, de 30 a 42, dirigiu um Estado fascista, de inspiração fascista. E isso nem começou com o Estado Novo em 37, começou antes. Começou antes. Em 34, ano da Constituição getulista, em 35, já havia claros movimentos de inspiração fascista. Incluindo, claro, óbvio, prisões arbitrárias, tortura, assassinatos, a ação vil, abjeta, indigna, canalha de entregar Olga Benário para Hitler, para os nazistas. Então, nesse período, os Estados Unidos não se incomodaram com Getúlio. Estava tudo bem. 42, o governo começa a mudar um pouco a sua face, em razão do momento da Segunda Guerra Mundial e do fato de o Brasil ter finalmente aderido à vasta aliança contra o nazifascismo, contra o eixo, né? E Alemanha, Itália e Japão, e alguns agregados. Aí Getúlio, em 45, sofre uma deposição, é eleito senador, não dá muita pelota para o período constituinte e volta à presidência eleito. Mas aí um outro Getúlio, um Getúlio reformista e muito ligado a ideia de um trabalhismo brasileiro, diferente do trabalhismo britânico, etc. E radicalmente nacionalista. É o período
do petróleo é nosso, da fundação da Petrobras, dessa história toda. A duplicação do salário mínimo. Nesse período, os Estados Unidos se incomodaram com Getúlio. O Getúlio, da inspiração fascista, não incomodou. O Getúlio, reformista, com o trabalhismo à brasileira, esse foi motivo de preocupação, de pressão, uma pressão que desencadearia um golpe de Estado em 54, mas o golpe foi abortado pelo suicídio de Getúlio Vargas. João Goulart, mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Aliás, ainda mais grave era a atenção dos Estados Unidos. E as bobagens de sempre, né? As repetições das asneiras costumeiras. Que o João Goulart era comunista. Que comunista? João Goulart nunca foi comunista. Do nascimento à morte, em nenhum momento de sua vida, ele foi comunista. Aliás, era um grande fazendeiro no Rio Grande do Sul. A reforma agrária proposta por João Goulart era até modesta. Era basicamente com terras públicas, inclusive à beira de estrada, onde havia açudes públicos construídos pelo Estado. Mas a expressão reforma agrária já mexeu com os reacionários. Mas não foi só isso. Nem as reformas de base e nem o discurso na Central do Brasil. Aliás, aquele discurso, ali o golpe já estava não só desenhado, como a sua realização já estava determinada. Aquilo não desencadeia o golpe. Talvez tenha acelerado, mas o golpe já estava determinado. E determinado mais do que nos quartéis e nas empresas, determinado na embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Já era Brasília. Desde Jânio Quadros. E o que havia, muito mais do que o governo de Goulart, era a ideia de estabelecer um grande experimento que deveria significar uma transformação nos fundamentos da política econômica no Brasil. Isso foi feito em alguns momentos com interrupções, com meia volta, com o nacionalismo do Geisel, o acordo nuclear com a Alemanha, que enfureceu os Estados Unidos. Mas o fato é que sempre foi uma relação marcada pela ideia de que o Brasil é parte do grande quintal dos Estados Unidos, do imenso quintal que vai do México até ao Brasil. E eu já disse aqui recentemente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos referiu-se à América Latina, portanto incluindo um país da América do Norte, que é o México, referiu-se à América Latina como quintal. E repito, ele não disse em tom de brincadeira, e nem foi uma conversa captada, alguém ouviu ele falar, não, ele falou publicamente. E ele não falou com ares de desdém ou coisa que o valha, mas com convicção conceitual. Isso vem desde a doutrina Monroe. Portanto, nas primeiras décadas do século XIX.
Não por acaso, os Estados Unidos reconheceram apressadamente a independência brasileira. Mas dentro da ideia de América para os americanos. A dúbia frase estabelecida como bordão no governo Monroe. Esse para os americanos era fora europeus, saiam daqui portugueses, holandeses, ingleses, franceses. A América é dos americanos. Mas a frase era para os americanos. E aí entra o conceito de que o que é a América? Os Estados Unidos, para eles, são a América. Aliás, se autodesignam a América. E as pessoas se acostumaram com isso. Na China, no Japão, na Arábia Saudita, em Moçambique, na Inglaterra, alguém diz vou para a América, ele está dizendo vou à América, vou aos Estados Unidos. Vou à América, vou aos Estados Unidos. Morei na América, morei nos Estados Unidos. Então, isso é um conceito que, obviamente, evoluiu e desenvolveu-se em uma ideologia. Agora, e por isso para eles é natural derrubar governo, colocar uma ditadura sanguinária. Para eles é natural impor sanções. Como se tivessem uma autoridade natural e moral para fazer essas coisas. Trump não é exceção. Trump é o explícito, o histriônico e pela particularidade do momento. Uma ideia que, repito, não foi idealizada pelo Trump. Ele não é o autor da ideia, ele é um portador político da ideia. Ele tem os votos. Então ele é importante como portador político da ideia. Tanto tem voto que é o presidente, de novo, dos Estados Unidos. Ele tem voto. E o que é essa ideia? Que é de parte da plutocracia dos Estados Unidos. Não de toda. Algumas partes resistem, outras partes apoiam. Mas a ideia é a reindustrialização, a volta para os Estados Unidos das indústrias que partiram, imensas, gigantescas. A ideia é voltem para cá, paguem impostos aqui, os impostos aqui serão menores. Por que ele está indo para cima do presidente do Banco Central? Porque ele quer dizer às empresas, aqui os juros são baixíssimos. Então, não para aí. Essa ideia é sempre mencionada nas cartas que o Trump enviou, dizendo, não querem pagar tarifas? Fabriquem aqui. Tragam as fábricas para cá. Como se fosse assim, não é? Como se fosse assim. Mas a ideia é essa, a repatriação e até a abertura para indústrias que são genuinamente de outros países. Fabriquem aqui, aqui vocês não pagarão tarifas, terão impostos mais baixos e ganharão mercados que vocês não têm hoje, porque vocês terão produtos feitos nos Estados Unidos. Essa marca abrirá portas para os produtos que vocês fazem. É dentro desse cenário que vem esse tarifaço. Mas ele próprio disse que no caso do Brasil não é só isso. Aliados foram punidos, né? Japão, Coreia do Sul, Canadá, União Europeia, todos aliadíssimos dos Estados Unidos. Foram todos atingidos por essas tarifas. Mas o próprio Trump disse semana passada, não, no Brasil é mais, é 50%. Por causa
do que ele, Trump, chama de perseguição ao Bolsonaro. Mas não é só isso. O objetivo não é essa coisa mesquinha. O objetivo é estrangular o crescimento do BRICS. E olha que o Brasil tem faltado ao BRICS. O Brasil agora inicia um movimento de retorno, mas ele se afastou consideravelmente de algumas políticas que foram estabelecidas no BRICS. Inclusive, para agradar aos Estados Unidos, vetou, sem chamar de veto, mas vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Para agradar aos Estados Unidos. E também para agradar aos Estados Unidos, não reconheceu a eleição do Maduro. Mesmo com a palavra, que deve ser definitiva, do judiciário venezuelano, não reconheceu. No Equador, onde houve também pesadíssimas denúncias de fraude, nenhum problema, o Brasil reconheceu imediatamente. Não nos metemos em assuntos internos. Por que o fez na Venezuela? Para agradar aos Estados Unidos. Mas nada disso será considerado. E tanto que há a ideia, né? Vamos punir países que estão negociando com a Rússia. Basicamente estão falando de Brasil, Índia e China. Todos do BRICS. Só que no caso da Índia, parece ser muito mais um latir sem morder, porque interessa demais são daqueles minérios, pela maneira como eles ficam incrustados nas rochas. E a China é detentora quase exclusiva do sistema de depuração para a utilização desses minérios, que são imprescindíveis para a economia atual, para a economia de alta tecnologia. O Brasil não tem o poder da China para responder. Mas a última coisa que o Brasil pode fazer é ajoelhar-se, como a quinta coluna sugere o tempo todo. É render-se. É dizer, imperador, faz o que entendes ser melhor. Claro que não, né? Até porque, se o Brasil concede o que Trump quer, virão novas exigências, inclusive referentes a terras roxas, a terras raras. A terras raras. Porque o Brasil tem terras raras. Talvez seja o segundo maior detentor de terras raras. As segundas maiores reservas, as maiores estão na China.
As terras raras entrarão numa segunda ou numa terceira lista de exigências. E outras concessões. Isso aqui está atrapalhando as empresas americanas de cartão de crédito. Acabem com esse Pix. E o Brasil vai cedendo? Não. Claro que não. Mas é preciso que o Brasil tenha, e esse é um assunto para outro dia, a visão adequada do que tem de ser feito. Em relação ao seu mercado interno, a redirecionamento de mercadorias para o mercado interno, não adianta dizer, tá bom, então eu vou vender aqui dentro. Você tem de ter poder de compra. Poder de compra exige salário médio mais alto. Salário médio mais alto exige reindustrialização do Brasil. Aliás, é um problema que nos Estados Unidos está sendo levantado. É preciso elevar a renda média só virá com salários mais altos, e salários mais altos só são pagos para elevarem a média nacional pela indústria. E é preciso reindustrializar o país. Se os Estados Unidos dizem isso, é claro que o Brasil também precisa definir uma política industrial de reconstrução de um parque com alta tecnologia, com capacidade de enfrentar a concorrência externa, com alta produtividade, custo menor. E também encontrar mercados. Você não vai encontrar mercado da tarde para a noite do que é vendido para os Estados Unidos. De 12% a 15% das exportações brasileiras. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o maior em compra de produtos manufaturados, industrializados no Brasil. A Embraer que eu diga. Os impactos não serão uma brincadeira. Se de fato isso entrar em vigência, haverá demissões, setores serão fortemente atingidos. Então a resposta não pode ser apenas aproveitar eleitoralmente o momento que lhe foi dado de bandeja. O governo tem de entender que é hora de fazer mudanças em sua política econômica. Inclusive, libertar-se do cárcere neoliberal fiscalista. O governo se meteu no cárcere neoliberal fiscalista, defende as premissas desse cárcere e tem uma boa oportunidade para tentar se libertar. Meu caro Danilo Gobato.